a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o plenário da cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. E na entrevista de hoje nós vamos conhecer tudo a respeito do programa Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará. E para falar sobre esse programa, estamos recebendo aqui no estúdio da Fortaleza a doutora Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro. Doutora Ana Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Então, essa questão do programa, né, que até o nome é Mediar para Transformar, o importante da mediação para que determinados litígios não acabem na justiça, seria isso? Exato. Como todos sabem, a justiça está abarrotada de processos, isso torna a justiça mais lenta, né, mais dificultosa para o acesso das pessoas. Então, existe esse programa dos núcleos de mediação comunitária do Ministério Público, onde nós temos 13 núcleos espalhados no Ceará, mais especificamente em Fortaleza. São 6 núcleos, um no Antônio Bezerra, outro em Parangaba, José Walter, Bom Jardim, Barra do Ceará e Pirambu, e aí nós temos ainda um núcleo itinerante, que é um ônibus, que mensalmente ele vai para um lugar onde não tenha o núcleo fixo, em que nós temos mediadores capacitados, que eles passam por um treinamento e são supervisionados pelo Ministério Público, por nós, promotores de justiça, em que eles são voluntários e atendem a população para a resolução de diversos tipos de conflitos. São conflitos familiares, conflitos de vizinho, conflitos envolvendo pensão alimentícia, negação de paternidade, dívidas, todos esses conflitos que podem ser mediáveis, que entre as partes podem chegar a elas. A função do mediador é fazer com que as partes, motivar as partes, levar as partes a dialogarem e elas mesmas chegarem a uma resolução, a melhor resolução desse conflito. E no caso, os mediadores, né, dos núcleos comunitários são pessoas ali da comunidade ou são advogados ou são outros profissionais? Como é? Não, eles são mediadores, eles são pessoas da comunidade, eles não precisam ser advogados. Pode ser advogados, mas a gente faz uma capacitação dentro da comunidade, é muito importante que eles sejam de dentro da comunidade. Por quê? Porque eles entendem aqueles valores das pessoas, porque o que é um valor para mim pode não ser um valor para uma determinada pessoa em um outro local. Exatamente. Todos sabem, a cidade é muito grande, as comunidades têm suas linguagens próprias, têm seus valores, e é importante que o mediador seja aquela pessoa que entende aquele valor que aquela pessoa está dando, a pessoa chega com aquela angústia, com aquele conflito, que muitas vezes para uma outra pessoa pode não representar um valor mesmo, a pessoa não consegue sentir aquele sentimento. E esse mediador, ele sendo ali da comunidade, ele está ali próximo da pessoa e ele entende muito bem e ele leva as pessoas através de técnicas que ele é capacitado para utilizar dessas técnicas, faz com que as pessoas cheguem a dialogar e elas mesmas cheguem à melhor resolução daquele conflito. E no caso, o núcleo ele está instalado assim num imóvel que é mantido pelo Ministério, pela comunidade, como é? Não, nós temos núcleos que são mantidos pela comunidade e nós temos núcleos também que são mantidos pelo Ministério Público. Uhum. E temos vários tipos de parcerias, né? Por exemplo, o itinerante, que é esse ônibus que é adaptado, que vai, todo mês ele vai para um determinado bairro onde não tem núcleo, né? Atender a população. É um convênio com o Sindônibus. O Sindônibus, esse ônibus foi fornecido pelo Sindônibus, ele fornece também o motorista, o combustível
E nós levamos os nossos mediadores até a comunidade para atender. Então, cada núcleo tem a sua especificidade. Uhum. E no caso, assim, um núcleo, ele é composto, assim, por quantos mediadores, ou quantos trabalhadores tem ali dentro? Pronto. Atualmente, nós temos 129 mediadores, que, como eu já falei, eles são voluntários, né? Nós temos 129 ao todo, em todo o programa, né? Então, tem uma média de 15 a 20 mediadores em cada núcleo. Mas eles variam. Tem mediador que vai uma vez na semana, tem mediador que vai 2, tem mediador que vai 3 vezes na semana, tem mediador que passa o dia inteiro, tem outros mediadores que passam só a metade do dia. E é dentro dentro das possibilidades de cada mediador. E qual a avaliação que o Ministério Público faz da questão da mediação, do litígio, né, que às vezes é coisa simples, às vezes não é tão simples, e a senhora acha que, como promotora, esses mediadores estão forjando assim, uma comunidade melhor? Sim, com certeza. Eles contribuem para a pacificação social, né? A mediação comunitária, a gente sabe que ela contribui para a pacificação social, ela contribui para transformar as relações, principalmente essas relações continuadas, que é o quê? Essas relações familiares, essas relações de vizinhos, que você vai ter que viver com aquela pessoa. Por exemplo, né? A gente pega muito briga de vizinho. O vizinho que bota o som alto ali para o outro vizinho, muito recorrente, perturbando, né? Isso acontece muito. Então, a pessoa não vai, dificilmente a pessoa vai se mudar dali por conta disso. Muitas vezes a casa é própria, ela vai ter que conviver com aquilo ali. Então, a função do mediador é transformar aquele conflito, transformar aquele relacionamento, em que a partir dali as pessoas passem a dialogar, cheguem à melhor resolução e elas possam conviver pacificamente. Foi feita uma avaliação por parte do Ministério Público e foi constatado que grande parte dos homicídios em Fortaleza acontecem por conflitos, por esses tipos de conflitos que começam, às vezes, com uma coisa simples. Que começam por uma coisa simples, briga familiar ou briga de vizinho, alguma coisa assim, e depois ela vai se transformando, vai crescendo, e isso leva até um homicídio. E nós chegamos à conclusão que existem muitos homicídios por conta desses pequenos conflitos que iniciam pequenos e depois se transformam num grande homicídio. E nossa função é essa, é pacificar, é transformar esse conflito numa relação, numa convivência harmoniosa. Muito bacana. E, no caso, essa é uma grande contribuição do Ministério Público. E fora essa ação do Ministério Público nessa área, a senhora conhece, sabe de outras instituições que também atuam nisso, na mediação? Sim, existem vários tipos de mediação, né? Nós estamos falando aqui da mediação comunitária. Tá certo. Esse nosso programa é a mediação comunitária, aquela mediação mesmo feita dentro da comunidade, né? Pela comunidade, dentro da comunidade. E nós sabemos que existem, sim, existe a mediação também por parte da prefeitura, nas regionais, tem, por parte da Defensoria Pública também tem. Existem outros organismos, outros órgãos que também fazem essa mediação, né? A vantagem dessa mediação comunitária é que ela está ali próxima da pessoa, próxima ali das pessoas, porque uma pessoa que começa, né, com um familiar, um conflito de vizinho, para ela ir lá no fórum, para ela, primeiro, para ela procurar um advogado, para ela pagar um advogado. Muitas vezes ela não tem condições de pagar esse advogado. Aí, então, ela, para ir na Defensoria Pública, para ainda entrar com um processo, aí entra com um processo judicial, aí vai levar quanto tempo aquele processo até resolver aquele litígio, né? Então, vai ser muito demorado, enquanto que ali, o núcleo ali, estando bem próximo ali da pessoa, a pessoa já vai lá, em 15 dias, um mês, consegue resolver uma investigação de paternidade que na justiça pode demorar anos,
no nosso núcleo, no núcleo de mediação comunitária, pode ser resolvido dentro de um mês. Muito bom, muito bom. Plenário da cidade, vamos fazer um breve intervalo. Na volta, continuamos com este assunto da mediação comunitária. Aguarde um instante só. A nossa voz está sendo ouvida por todos os vereadores. Leis e projetos estão sendo criados, discutidos e aprovados para atender às demandas do seu bairro e melhorar ainda mais nossa fortaleza. Porque cuidar da nossa cidade também é cuidar da nossa gente. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa fortaleza. Estamos de volta com o plenário da cidade pela TV Fortaleza. Eu estou conversando com a doutora Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque Carneiro, ela que é coordenadora do programa Núcleo de Mediação Comunitária do Ministério Público do Estado do Ceará. Doutora Ana Cláudia, o fato muito importante nisso tudo é que esse trabalho é gratuito, né? A pessoa não paga nada, não é isso? Exato. É gratuito, né? A pessoa basta chegar em qualquer um dos nossos núcleos, qualquer um desses núcleos, e basta levar a identidade, a sua identidade, e levar o nome e o endereço da outra parte que quer que chame, e imediatamente a gente já manda um convite para a outra parte comparecer. Quer dizer, é gratuito, é sigiloso, é totalmente sigiloso. Quem procurar os nossos núcleos já sabe que dali não vai sair. O que for colocado lá, todos os mediadores, eles assinam um termo de confidencialidade, né? Eles são obrigados a manter confidencialidade com aquela mediação. E é rápido, né? Geralmente se resolve as questões bastante rápidas. Como eu já falei, né? Temos convênio com o LACEN, né? Que, no caso de uma investigação de paternidade, que também tem muita procura por investigação de paternidade. Em vez da pessoa procurar a justiça, que vai demorar muito mais tempo, você pode procurar o núcleo e ter um convênio com o LACEN, que pode ser gratuito. É o laboratório, né? O laboratório público, né, que demora um pouco mais, mas também nós temos convênio com laboratórios privados, particulares, em que eles cobram um preço mais baixo para sair bem mais rápido o resultado do exame de DNA. E dentro de um mês pode estar resolvida aquela questão. Muitas vezes dentro de 15 dias se resolve a questão. E 80%, se eu ter noção, 80% dos casos que são levados aos núcleos de mediação, há uma resolução do conflito. E no caso, para formar o mediador, né, quais as disciplinas? Evidentemente, são assuntos técnicos, né? O que é ministrado, qual o tempo de duração para um mediador estar habilitado para mediar os conflitos? Pronto, constantemente fazemos essas capacitações, né? Nós tivemos um agora recente no Bom Jardim, porque no Bom Jardim já existe um núcleo no Bom Jardim, mas como o bairro é muito extenso, muito grande, esse ano ainda nós iremos abrir um outro núcleo próximo à delegacia. Aquelas causas que são levadas à delegacia, que muitas vezes a polícia não tem tempo de resolver, de chamar para conversar, né? Atualmente nós estamos com o ônibus da mediação itinerante lá próximo à delegacia, exatamente para essas pequenas causas, porque chega na delegacia, tanto chega essas grandes causas, como chega essas pequenas, né? Nós estamos abrindo esse novo núcleo para resolver essas pequenas causas, né? Então, basta a pessoa chegar lá e procurar que rapidamente será atendido. Muito bacana esse trabalho. Agora, doutora Ana Cláudia, só por uma curiosidade, assim, por que é que, no caso, o Ministério Público, ele teve o interesse de fazer essa ajuda à comunidade? Na verdade, a função do Ministério Público, ele é para estar presente em todas as áreas, em todos os locais. O Ministério Público
quando é acionado, ele deve estar a posto, deve estar presente. E essa área dessa resolução de conflitos, esses pequenos conflitos que podem se transformar em homicídios, é bem melhor prevenir do que depois ir para a júri e fazer aquele julgamento, né? Fazer aquela acusação, aquele julgamento. Então, essa é uma parte muito importante do Ministério Público, né? Uma área muito importante, porque a gente vê isso, a gente presencia, a gente testemunha essas pessoas chegarem sem querer nem olhar uma para a outra e já saem de lá, muitas vezes, de braços dados ou se cumprimentando, alguma coisa assim. Então, é com muita satisfação que o Ministério Público atua e tem planos de aumentar ainda mais, porque hoje em dia não adianta mais, a burocratização é uma tendência mundial, a desburocratização, a simplificação da resolução dos conflitos. O que vai adiantar levar esses tipos de conflito para a justiça, para anos e anos e anos e abarrotar ainda mais a justiça? O nosso objetivo é simplificar essa resolução e realmente entregar essa resolução à sociedade de uma maneira mais simples, mais barata, mais desburocratizada. E também, como a senhora mencionou, que é bom ressaltar que isso aí tudo acaba prevenindo violência, né? Exatamente. A prevenção da violência, né, a pacificação social, passa muito por isso aí, né? Pela levar as partes a dialogarem, as partes se empoderarem, elas saberem que elas mesmas, a mediação, ela tem um caráter pedagógico também. Por quê? Porque ela demonstra às partes, ela faz com que as partes se empoderem para que elas mesmas passem a resolver os seus conflitos a partir dali. Elas descobrem que elas são capazes, em vez de elas toda a vida estar indo na delegacia, está indo ao juiz, está indo ao promotor, está procurando outras pessoas para resolver seus conflitos. Através do diálogo, elas descobrem que elas mesmas são capazes de resolver os seus conflitos e os conflitos da sua comunidade, os problemas da sua comunidade. Elas passam a não mais esperar que os outros venham resolver. Isso, a mediação faz com que elas descubram que elas mesmas podem resolver. Então, isso aí por si só já é um grande ganho social. Sim, com certeza, um grande ganho social. Muito bem, doutora Ana Cláudia, nós estamos aproximando do final e eu gostaria que a senhora deixasse assim a sua mensagem, o seu convite para as pessoas participarem da mediação comunitária, para a formação de novos mediadores. Fique à vontade. Pronto, no site do MP, no site do Ministério Público, né, nas redes sociais, frequentemente nós estamos divulgando. Lá você pode encontrar o endereço dos nossos núcleos, nesses bairros onde já foi falados, aonde o ônibus da mediação itinerante mensalmente vai estar. Agora nós estamos no Bom Jardim com esse ônibus. E que você vai poder acompanhar aonde vai ter a próxima capacitação, vai ser o próximo curso, ou como o senhor perguntou, são 3 semanas de curso durante um turno apenas. Então, nós tivemos um agora recentemente no Bom Jardim, mas brevemente nós teremos outros cursos em outros bairros. As comunidades que desejarem a implantação de um núcleo de mediação comunitária poderão entrar com um pedido na Procuradoria-Geral de Justiça, que é lá na Rua Assunção, 1100. E eu quero dizer que nós estamos abertos à resolução de qualquer tipo de conflito. Vocês podem procurar, qualquer pessoa pode procurar qualquer um dos nossos núcleos, que nós estamos prontos para atender a toda a população. Muito bem, doutora Ana Cláudia Albuquerque Uchoa Carneiro, né? Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho que o Ministério Público desenvolve nessas mediações comunitárias. Muito obrigado. Obrigada também, muito obrigada. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
TV Fortaleza. A emissora da Casa do Povo.